Opa, e aí estudante, tudo bem com você? Bom, então hoje a gente vai falar aí sobre como montar um bom cronograma de estudos, né? Se você quer um modelo de cronograma de estudos, que inclusive eu uso bastante ele, né? Muitas vezes eu acabo sendo muito visual, né? E o que é uma pessoa mais visual? Eu preciso realmente de alguma coisa que sei lá, no meu local de trabalho, no meu local de estudos, eu preciso ter aquilo ali colado na parede, sabe? Eu preciso passar por aquilo ali e ver e lembrar o que eu tenho que fazer e tal. E que muitas vezes, se eu fizer no aplicativo, no celular, às vezes eu consigo. Outras vezes não, então eu identifico o momento que eu estou vivendo, se nesse momento eu sou mais visual ou não. E aí eu acabo fazendo isso, né? Existem vários aplicativos, a gente vai fazer vídeos aqui sobre esses aplicativos, sobre como usar, quais são as funcionalidades, quais são as vantagens e desvantagens. Então tudo isso aí a gente vai fazer também, tá? Aqui nos próximos vídeos. E para você saber desses vídeos aí, para você poder receber esses vídeos, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho e para poder receber as notificações, beleza? E dar o joinha aí. Então vamos lá, continuando, falando aqui sobre cronograma de estudos. Tem um cronograma de estudos que eu faço, que é um cronograma que está numa página do William Douglas. Não sei se vocês sabem, o William Douglas ele foi juiz federal, ele era chamado de o guru dos concursos, né? E é um cronograma super simples. Ou você pode fazer uma tabela no Excel, no Word ou o que seja, ou você pode pegar essa tabela que já está pronta. O link está aqui na descrição, tá? Você vai na descrição, aqui embaixo, aí você vai lá, clica nesse link, você vai ser direcionado. É só clicar em imprimir rapidão, não tem desculpa. Ah, mas não sei fazer. Já tem um cronograma aí pronto, tá? E se eu não me engano, esse cronograma é do livro dele, né, sobre concurso e tal. Então, eu tenho usado bastante essa tabela. De um lado ela tem os horários do dia e no outro ele tem os dias na semana. Por que que é importante a gente fazer um cronograma, tá? E hoje eu vou falar muito sobre o cronograma visual, esse que é tão visual, né? Que a gente vai lá, escreve, cola na parede para a gente poder ver, né? Quais são os horários que a gente tem que fazer, tá? Por que a gente tem que fazer isso? Porque, ó, quando eu tento organizar um cronograma, eu vou sempre tentar ajustar da melhor forma com que eu possa identificar quais são os horários do meu dia que eu tenho para estudar. Muitas vezes, ó, teve um tempo que eu estava estudando bastante para uma determinada prova e eu percebi que eu tinha janelas durante o dia para poder estudar. Ó, de tal hora até tal hora eu dou aula. Aí eu tenho um intervalo ali de uma horinha até o próximo aluno. Então eu posso pegar essa uma horinha e, por exemplo, revisar um conteúdo que eu estudei no dia anterior, entendeu? E aí à tarde tem uma janelinha ali também que eu posso resolver questões, sabe? Uma janelinha de 40 minutos. Opa, é um tempo menor, então eu acho que eu posso aproveitar isso aí para poder resolver questões. Então você vai sempre vendo qual é o tempo que você tem e o que você pode encaixar naquele tempo. Se você tem mais tempo, você vai pegar a teoria, você vai estudar a teoria. Se você tem menos tempo, você vai fazer revisão da teoria, do seu resumo que você criou da sua teoria, do mapa mental que você criou da teoria. Lembrando, a gente também vai ter vídeo sobre mapa mental. Ou então resolver questões, se o seu tempo é mais reduzido. Eu só tenho tempo aí, tenho 20 minutinhos ali, que só dá para resolver, sei lá, 3 ou 4 ou 5 questões, então vai 20 minutinhos em questões, mas não para, tá? Então a ideia é justamente essa, a gente identifica essas janelas que a gente tem no nosso dia. Por exemplo, teve um tempo que eu estava tão apertado de tempo, que eu fazia o seguinte: durante o dia não me dava tempo eu só tinha tempo no horário do almoço, então terminava de almoçar lá rapidinho, dava uma revisada, resolvia questões, e o tempo que eu tinha para estudar, eu vi que durante o dia estava sem tempo nenhum, eu comecei a acordar de madrugada, né? Tem muita gente que é o contrário, eu não me sinto muito bem, eu acordo muito cansado se eu ficar, por exemplo, se eu pegar de 10 da noite a 2 da manhã, no outro dia eu acordo acabado. Tem gente que usa essa técnica e tá tudo bem, se funciona, tá tudo certo. Mas para mim isso não funciona, eu prefiro acordar bem cedo, antes do dia nascer, vendo o dia nascer ali e estudando, e depois seguir o meu dia. Eu me sinto muito menos cansado do que dormir muito tarde e ter que acordar cedo para poder começar o dia. Pelo menos eu prefiro, né? Então é uma dica, né? Então é justamente isso. Então eu percebi, opa, então eu conseguia, eu acordava ali em torno das 3 da manhã, aí começava a organizar as coisas e tal. Parece loucura acordar às 3 da manhã para ajudar, mas eu fazia isso, dormia às 10 da noite. Acabei dormindo pouco nesse período, mas foi uma necessidade que eu identifiquei, né? Enfim, sobre dormir pouco, depois a gente faz um vídeo também sobre isso, se vale a pena ou não, né? Mas naquele momento eu precisei fazer isso, e aí das 3h30 até as 6h30 da manhã, ou seja, eu tinha 3 horas, a internet está voando, não tem ninguém usando a internet, está muito boa a internet, é um horário de muito silêncio e ninguém te perturba, você não tem nenhuma obrigação nesse horário, então era o horário top para poder estudar.
Então, realmente, silêncio demais na rua, coisa que às vezes você vai começar a estudar em determinado horário, tá muito barulho, tem gente passando, tem fluxo, tem gente pedindo ajuda para alguma coisa e tal, e você não consegue cumprir suas horas de estudo. Então, foi a solução que eu arrumei e eu fiz esse meu cronograma em cima disso e eu via os períodos que eu tinha para poder estudar e o que era que eu podia encaixar nessas janelas para poder estudar, beleza? Enfim, e lembrando, você vai fazer o seu cronograma para poder cumprir a primeira semana. Você vai ver que não vai dar certo totalmente o seu cronograma. Muita coisa vai fugir do planejado. E tá tudo bem, porque é o primeiro cronograma, você ainda está se ajustando aquilo. E muita gente desiste. Depois da primeira semana, eu fiz lá, mas não consegui. Você vai fazer o primeiro cronograma, você vai ver lá a sua realidade. Você vai ver, opa, não deu para cumprir, porque surgiu imprevisto, sei lá, naquele horário que eu marquei para estudar, sempre aparecia alguma coisa para fazer, então você vai perceber, esse horário não é o horário para você estudar, porque se realmente vive surgindo imprevisto, você não consegue estudar nesse horário, então esse não é o horário para você estudar. Então pega esse horário, pega essa quantidade de estudo que você aplicar nesse horário e aplica em outro horário. E você vai ver, opa, não, realmente, tal horário realmente não deu, mas se eu tivesse migrado para outro horário, ou então, tais dias na semana não deu, mas se eu tivesse colocado em outros dias na semana, e a partir da segunda semana você começa a ajustar e você vai vendo. E lembrando, é flexível, nem toda semana você vai ter como fazer isso. Por exemplo, se você estiver numa faculdade, você tem semanas de prova da faculdade. Então, não é a mesma coisa que você está em um período que você não está fazendo provas da faculdade, ou da escola, ou do que seja. Então, existe essa diferença. Você montar um cronograma para um período de prova e um período que você não tem essa obrigação de prova. Então, está mais apertado no trabalho. Então, é super flexível. Então, a ideia é justamente essa. Não faça um único cronograma achando que aquele vai ser o seu cronograma finalizado e definitivo para sempre. Não, não vai ser. Beleza? Então, ele vai sofrer alterações por causa da sua rotina, por causa das coisas do dia a dia, enfim. Bom, então essa aí foi a dica. Então essas aí foram as dicas, na verdade, para poder montar um cronograma de estudos e fazer aí sua rotina de estudos. Então eu espero poder ter ajudado e mais para frente eu vou trazer vídeos explicando junto com os aplicativos, como usar os aplicativos e tal. Se você não for uma pessoa tão visual como eu, preciso realmente ter alguma coisa escrita, porque eu tenho um monte de quadro aqui no local onde eu trabalho, porque eu saio escrevendo tudo que eu tenho para fazer e eu passo ali, olho o rabisco, passo a faixa, tiro, dou um ok, enfim. Mas é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.